Boa! Vamos lá. Deixando aqui bem claro coisas que você deve evitar para ter mais engajamento dentro do seu Instagram, tá? E tudo que eu vou falar aqui é validado por meio de muitas estratégias que foram boladas dentro do perfil do Instagram para ter mais resultado, como também lançamentos. Quando a gente parte para o mercado digital, eu estou tomando um caputinho, tá? Não sei se gosta. Mas quando a gente parte para o mercado digital, muitas das vezes a gente tem pensamentos que são errados frente a engajamento, tá? Mas vamos desdenhar exatamente sobre isso agora. Olha só, coisas que você deve evitar e pensamentos errados que você pode cometer é de que engajamento é apenas número. Por mais contraditório que isso seja, mas eu enxergo dessa forma, tá? Eu prefiro ter Reels que são de 100 mil pessoas, 150 mil pessoas, 500 mil pessoas, que são pessoas que podem comprar um produto, do que ter Reels que são de 1 milhão, 2, 3, 4, 5, 6, mas que só foi criado para topo de funil. Mas topo de funil é interessante no sentido que tem que ser do seu funil, tá? Então, pessoas que conhecem sobre copy, mas que seguem o Beto e que não me seguem. São pessoas que estão no topo do funil, que conhecem Beto, mas ainda não são copies, mas que ainda não sabem que existe. Então, é o público topo do funil que eu quero. Tá? Então, topo do funil porque ainda não tem conhecimento específico, não tem know-how no mercado, mas que pode ser um cliente meu. Então, é um pensamento que eu gosto de ter, tá certo? E aí, o problema que você deve evitar, um dos principais deles, né? É você acreditar que precisa só de número. Isso é o pior cenário, velho. Por quê? Porque existem números que são falsos. E aí, para você conseguir verificar se aquele número é verdadeiro ou não, isso vai impactar no seu engajamento. Caso tenha pensado que eu saí de engajamento ou que estou falando sobre outro tema, você está completamente errado, tá? Mas números que são válidos a gente tem em mente, tá? Pra gente conseguir comprovar que aquele número realmente é muito bom pra gente e são pessoas que vão comprar o nosso produto, é a gente fazer um bom teste. Então, publicar um conteúdo e pedir para as pessoas enviarem uma mensagem para ter acesso a outro assunto que é mais específico. Situação, meu mercado, eu sou copywriter. Então, tem pessoas que são topo do funil, que conhecem que o mercado digital é para elas, que elas querem viver a liberdade do digital, que pode proporcionar, mas que ainda não estão na área em si. Então eu posso pegar um conteúdo topo de funil, de pessoal que quer vender online, ainda pensa que tudo é em base da Hotmart, ainda acredita em ser afiliado. E eu pego conteúdo para meio de funil, pessoas que já entendem sobre copy. E aí eu posto um conteúdo disso. Olha, se você quer entender um pouco mais sobre copy, comenta no meu direct de copy. Eu vou ter a metrificação, e lá no gerenciador de anúncio tem uma métrica chamada RR, que é a seguinte: você pega o número de impressões dividido pelo número de reações. Aí você pode trazer se essa taxa tá boa ou tá ruim. Caramba, eu publiquei aqui e deu 2% só. 2% das pessoas que viram esse conteúdo reagiram. E que eu impulsionei. Então, putz, é um público muito desqualificado. Porque não quer seguir no funil comigo. Cara, isso ninguém faz no mercado digital, tá? Poucas pessoas sabem. E quem deixou isso hoje público no mercado, quem trouxe essa ideia foi o Fábio Soares, da ideia de conteúdo infinito. Depois eu posso trazer um pouco mais para vocês. Mas isso aí vai ter uma métrica de reação. Uma métrica de pessoas que veem o meu conteúdo, que reagem a ele. E uma métrica crucial que é pessoas que querem o que eu tenho disponível. Fechou? E aí você começa a entender sobre o engajamento. Que tem tipos de conteúdo que vão trazer mais pessoas que vão engajar mais e tipos de conteúdo que vão trazer pessoas que vão engajar menos. E tá tudo bem com isso. A questão é você decidir em que momento você quer estar o público. Tá? Se eu estou em um lançamento, na fase de captação, eu não quero todo mundo arrudo no meu perfil. Eu quero me aproximar com um certo tipo de pessoa. Então eu vou me afastar de outro tipo de pessoa. Se eu estou à venda de um perpétuo, eu tenho uma ação de um perpétuo que é para vender um produto que custa R$ 200, que é sobre criar conteúdo no Instagram. Hoje é um mercado gigantesco, né? Então, se eu estou com esse objetivo, todo o meu conteúdo vai ser direcionado para pessoas que acreditam na criação de conteúdo por meio do Instagram e que vai ter mais resultado com isso. Então, eu me aproximo de um público e me distancio de outro. Então, sim, você vai ter essas oscilações, tá? Isso é muito normal.
Então, saiba lidar com isso e saiba que essa é a verdade, tá? Mas existe outro ponto que é necessário que você entenda para você evitar o erro e começar a ter mais acerto no engajamento. E aí você tem engajamento correto de pessoas que vão comprar de você, fechou? Qual que é esse ponto? É o seguinte, quando a gente pensa em criar conteúdo, existem algumas coisas que são padronizadas no mercado, tá? Que é o quê? Polêmica. Isso aqui é foda de ser dito. Mas é polêmica atrai pessoas, notícias atrai pessoas, arroba do Instagram atrai pessoas. E todos são pontos necessários para atrair pessoas, tá? Todos são necessários que você aplique para atrair pessoas. E tá tudo bem. A questão é, quando você chama atenção por uma polêmica, as pessoas vêm, muitas das vezes, são pessoas só curiosas, são pessoas que podem não ser o seu ICP para o seu produto, são pessoas que muitas das vezes só querem saber sobre aquilo e vão embora. São pessoas que muitas das vezes não ficam. Não ficam. Na maioria das vezes são pessoas que não ficam no seu perfil. E aqui eu trago mais mercado de infoproduto, tá? Elas não ficam no seu perfil por quê? Porque elas só vieram por aquele barulho e quando aquele barulho começar a se apagar, quando aquele fogo começar a diminuir e você começar a mostrar os benefícios de lhe seguir, os motivos de lhe seguir, as pessoas vão embora. E isso é muito ruim. Porque você tem uma falsa sensação de que está sem engajamento, mas quando na verdade você está com engajamento bom, de pessoas que querem lhe ouvir, só que são pessoas que infelizmente não vão ficar porque só vê pelo barulho. Entende? Isso é muito ruim. E quantas contas não são assim, né? Existem contas de pessoas que são conhecidas nacionalmente, às vezes, mas que não têm engajamento. Porque as pessoas não prezam por isso, não querem isso, tá? Então, se você chegou aqui, até esse ponto aqui do vídeo, eu vou lhe dar o passo a passo. Só dito, né? Eu não vou mostrar nada aqui agora. Mas para você entender a minha visão sobre engajamento, tá? Engajamento, você tem que ter duas coisas em mãos. Primeiro, meu conhecimento sobre o público. O que é que meu público quer, o que é que meu público gosta. E aí você vai ter o conhecimento sobre o público e juntar com o conhecimento do algoritmo, entendeu? Essa junção é necessária para você saber o que é que eu vou fazer para o meu público e o que é que eu vou usar com o algoritmo do Instagram que eu tenho para conseguir ter mais engajamento. Acho que esse é o caminho para você trilhar, para você ter mais engajamento, tá? Então vamos lá. Se eu sei que, por exemplo, né? Deixa eu dar um exemplo agora bem direto ao ponto de um momento que a gente está vivendo. Se eu sei que tem pessoas que estão no mercado digital que estão falando sobre a candidatura do Papa e eu caminho por essa onda de conteúdo, tanto no TikTok, quanto no YouTube, quanto no Instagram, eu estou caminhando por essa onda. Quando eu começar a caminhar por essa onda, vai atrair pessoas que estão envolvidas com aquele tema. Mas não necessariamente são pessoas que estão envolvidas com o tema que eu quero. E aí, infelizmente, eu vou atrair pessoas que daqui a pouco vão sair fora. Então eu estou buscando me aproximar de um público que pode não ficar no meu perfil. Tá ok? Mas eu posso aproveitar esse público durante o momento para me posicionar e eu trago poucas pessoas, mas eu mostro para o meu público a minha visão sobre aquele tema. E são duas vertentes diferentes. E aí é que está o ensinamento. Eu entendo sobre o meu público, o que é que ele está seguindo, o que é que ele está querendo que eu fale, quais são os pontos que ele quer que eu me posicione, e eu faço isso e eu mantenho mais um lastro com o meu público. É sobre lastro, é bom que você entenda, tá? Porque lastro é a única coisa que você se perde. Lastro é confiança. Dinheiro, se eu empresto dinheiro ao meu primo, ou ao meu amigo, ou ao meu conhecido, eu tenho um lastro com ele. E o público está ali prestando atenção. Então, cuidado com o lastro que você tem com o seu público para ele não se perder. Tem muitas pessoas que perdem lastro porque fazem muitos lançamentos e mudam muito de público para cada lançamento, ou que começam a falar sobre coisas que é muito para topo de funil. E aí tem pessoas do seu perfil que são mais fundo de funil, meio de funil, que não quer saber sobre aqueles temas que são de iniciantes, não interessa. Entende? Então, saber discernir isso entre o que o público quer ver e o que o meu algoritmo quer entregar é muito interessante. Tá? Vamos para outro ponto sobre público. Eu sei que meu público sempre reage quando eu faço algumas críticas. Quando eu trago temas de mercado que estão à tona, eu começo a alfinetá-los. Então as pessoas começam
a gostar desse conteúdo, a reagir a esse conteúdo, a fazer comentários sobre esse conteúdo, tanto nos meus stories quanto no meu feed, seja em um carrossel ou seja em um Reels. Então é algo que eu sei que meu público gosta. Opa, eu vou trazer isso pra mim. Eu vou trazer meu público. Agora, o que é que eu tenho de algoritmo? A plataforma, ela sempre quer que mais pessoas adentrem e que mais pessoas comecem a passar mais tempo nela, certo? Então, as pessoas, quando pegam um link do Reels e enviam no WhatsApp, você tem mais engajamento. Quando as pessoas comentam e começam a gerar uma conversa nos seus comentários, você tem mais engajamento. Quando as pessoas baixam o seu vídeo e salvam, você tem mais engajamento. Quando as pessoas compartilham o seu conteúdo, você tem mais engajamento. Opa, tá ok, beleza, já entendi. Então tem ações que eu trago mais interação para a plataforma e assim eu consigo ter mais engajamento. Isso é verdade, isso é comprovado. Agora tem certos toques, como por exemplo reações, como por exemplo caixinha de pergunta. Então eu incentivar por esse caminho, eu começo a ter mais interação entre a plataforma e o indivíduo, e eu tenho mais engajamento, tá ok? Outro ponto que é muito interessante sobre engajamento, que poucas pessoas falam, mas e é muito difícil, tá? É sobre retenção. Se eu tenho um vídeo que tem 40 minutos, aliás, 40 segundos, e as pessoas assistem 3 vezes esse vídeo, eu tenho mais tempo dessa pessoa, mais retenção nesse conteúdo. Agora, se eu tenho um vídeo que tem 2 minutos e a pessoa só assiste até 1 minuto e 10, eu tenho um vídeo que retém muito pouco. Então, o vídeo número 1, que tem 40 segundos, teve mais interação, teve mais engajamento, teve mais do que o outro. Então, vídeos curtos que são repetidos, tende a ter mais retenção e tende a plataforma distribuir mais o seu conteúdo, tá? Então, essa é a junção entre público e ferramenta para você ter mais engajamento. Vou falar mais um pouquinho para você entender como que a minha mente funciona frente a conteúdo do Instagram para ter mais engajamento. Quando a gente distribui conteúdo, eu vejo que poucas pessoas ainda aceitam essa ideia de distribuir conteúdo. Eu vejo grandes experts que fazem 6 dígitos, que não distribuem conteúdo, não pensam muito sobre isso. Eu vejo projetos que eu toco que o empresário não quer distribuir conteúdo porque aquele dinheiro ali não volta de imediato e ele prefere pagar por lead. Eu tenho clientes que eles prezam muito mais por like, por curtida, do que uma distribuição de conteúdo mais estratégica. Então, eles preferem o impulsionar, preferem isso mesmo, do que fazer, por exemplo, uma isca de baleia, ou um iscador, ou uma venda de e-book barata, ou um planejamento estratégico de conteúdo. Um conteúdo grande filtro. Então, eles não enxergam muito bem a distribuição do conteúdo. Mas se você está aqui é porque você tem a mente aberta. E acredito muito que quem fica aqui no meu perfil, no meu YouTube, é porque ou consegue entender o que eu falo, e eu tenho um pouco de SPA, né? Então, o que eu penso, o que eu falo é muito rápido. E também porque eu tenho muita informação, são mais de 5 anos no mercado digital. E porque você quer ter um resultado diferenciado. E o foco desse perfil aqui sempre foi, sempre vai ser, trazer conteúdo profundo para todo mundo que quer realmente ter resultado e quer ter qualidade técnica para vender infoproduto. Mas também serve para você que é influenciador, para você que tem uma empresa, ou para você que quer vender outros produtos, seja físico, seja, não sei, carro, moto, tá? Qual que é o meu pensamento sobre distribuição de conteúdo, tá? É que você tem que distribuir. Isso aqui é muito técnico. Mas você tem que distribuir para pessoas que faz pouco tempo que lhe vê. Então a pessoa lhe viu faz 6 dias. Cara, você tem que distribuir um conteúdo específico para ela. Para a pessoa que lhe vê faz um mês, e aí você tira, né, uma semana. Então aquela pessoa que faz um mês, putz, eu tenho que distribuir um conteúdo específico para ela voltar a ver o meu conteúdo, ela voltar a ver o meu perfil. Para a pessoa que não lhe vê faz um ano, você tem que distribuir outra coisa. Então, essa separação, muitos perfis não fazem. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem que distribuir conteúdo para pessoas que nunca lhe viu antes, ou que nunca viu nenhum anúncio seu. Isso é interessante, que eu passei agora por um debriefing do Juliano, que
que ele faz a captação de leads para o Marcos Marques. E ele falou exatamente isso. Uma das nossas separações para ter mais resultado foi separar nossos públicos, para conseguir mapear melhor as pessoas que estão no nosso funil e conseguir ter mais resultado. Então, distribuir conteúdo para quem nunca nem lhe viu antes, para quem nunca viu nem anúncio seu, é muito válido. Agora, outro ponto é sempre ter pessoas que lhe viram pelo menos 2 vezes ao longo de uma semana. Então, a distribuição tem que conter também elementos de crença, de um termo chamado PPL infinito, que poucas pessoas aplicam hoje, de movimento, de... o que eu posso falar mais, né? Conteúdo mais técnico, onde eu procuro ali um RR bom, de pessoas que querem saber mais sobre aquilo e conseguir vender depois, de conteúdo que fortalece a crença necessária, de conteúdo que fortalece a minha narrativa, para que de domingo a domingo essa pessoa me veja pelo menos 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque é a tendência de que as pessoas têm de se lembrar de você, tá? Lhe ver 2 vezes, lhe assistir 2 vezes, as pessoas têm a tendência natural de lhe acompanhar mais, lhe dar mais credibilidade, ou seja, uma pessoa mais presente na vida dela. Então, poucas pessoas brigam por isso hoje, por essa frequência, né? Mas eu vejo que é um diferencial, tá? E mais uma vez, esses elementos de crença, narrativa, movimento, pertencimento, dar e receber, é necessário porque você começa a formar realmente a comunidade, tá? Você começa a se impor como realmente líder, um cara que passou por uma trajetória que quer que outra pessoa passe também. Então, a distribuição de conteúdo também compõe isso. Compõe você aparecer mais vezes para uma pessoa e isso também vai aumentar o seu engajamento, tá? Então, não foi hackzinho de Instagram, ou foi arroba, ou foi tipo hashtag, ou foi... Não foi hack. Foi uma forma de você pensar sobre conteúdo para ter mais resultado. Fechou? Tamo junto.